Parte do estudo. Pastor Mendes com mais um profundo estudo sobre o livro de Levítico. O livro de Levítico é frequentemente visto como um manual técnico, mas ele é o coração do Pentateuco, tratando da santidade e de como o ser humano pode se aproximar do divino. Para um estudo de alto nível, podemos dividir a análise em 3 pilares principais. 1. A estrutura da santidade. Levítico não é apenas uma lista de leis, ele é organizado de forma lógica para levar o povo da impureza à purificação total. Capítulos 1 a 7, Sacrifícios. Os mecanismos de aproximação. Capítulos 8 a 10, Sacerdócio, quem são os mediadores. Capítulos 11 a 15, Leis de pureza, o que é limpo e imundo no cotidiano. Capítulo 16, Dia da expiação, o centro do livro, o Yom Kippur. Capítulos 17 a 27, Código de Santidade, como viver a santidade na prática social e ética. 2. O conceito de Kadosh, santo. No hebraico, santo significa separado ou cortado. O estudo de Levítico nos mostra que a santidade não é apenas um sentimento, mas um estado de ser que afeta. 1. A dieta. O que você consome. 2. A higiene. Como você cuida do corpo. 3. A economia. Como você trata os pobres e as dívidas, como o ano do jubileu. 3. O tabernáculo e o acesso. O livro detalha como o sistema de sacrifícios funcionava dentro do tabernáculo. Cada oferta tinha um propósito pedagógico. Holocausto, entrega total. Oferta de manjares, gratidão pelo sustento. Oferta de paz, comunhão e celebração. Oferta pelo pecado, culpa, reparação de erros. Mendes começa com: essa é uma abordagem poderosa e muito atual. Trazer Levítico para o século XXI exige que olhemos além da letra fria da lei e alcancemos o espírito da lei. Quando o pastor Mendes propõe essa visão profética, educadora e libertadora, o livro deixa de ser um manual de rituais antigos e se torna um guia de sobrevivência biológica e espiritual. Aqui está uma estrutura para desenvolvermos esse estudo sob essa ótica. 1. O aspecto educador, a biologia da santidade. Levítico foi o primeiro tratado de saúde pública da humanidade. Hoje, a ciência confirma o que o texto já apontava. O jejum e a autofagia, como o pastor Mendes mencionou, a ciência moderna, Prêmio Nobel de 2016, descreve a autofagia, o processo onde o corpo, em privação de alimento, começa a comer células velhas, doentes e proteínas mal formadas, o que ajuda na prevenção de doenças como o câncer. No estudo profético, o jejum não é apenas passar fome, é permitir que o corpo se cure enquanto o espírito se fortalece. Higiene e contágio. As leis sobre lepra e fluxos corporais, Levítico 13 a 15, estabeleceram as bases para a quarentena e a esterilização, salvando milhões de vidas ao longo dos séculos. 2. O aspecto libertador, quebrando cadeias modernas. Trazer Levítico hoje é libertar as pessoas dos ídolos, do consumo e do vício. Libertação do ventre. Ao ensinar sobre o que comer e o que não comer, Levítico educa o domínio próprio. Em uma era de obesidade, inflamação sistêmica e ultraprocessados, o estudo dessas leis liberta o fiel da escravidão da indústria alimentícia que adoece o povo. O Jubileu, capítulo 25, este é o ápice da libertação. A cada 50 anos, as dívidas eram perdoadas e as terras devolvidas. Aplicar isso profeticamente hoje é pregar contra o sistema de dívidas esmagadoras que aprisiona as famílias. 3. O aspecto profético, o caminho da excelência. O estudo profético de Levítico nos mostra que a santidade é o segredo da autoridade. Jejum e oração como purificação total. No tabernáculo, antes do sacerdote entrar no lugar santíssimo, ele passava pela bacia de bronze, lavagem, e pelo altar, sacrifício. Profeticamente, isso significa que para alcançar a excelência, o lugar santíssimo, a nossa carne precisa ser mortificada. O erro dos irmãos, como o pastor Mendes disse, isso serve para salvar os irmãos do erro. Muitos buscam o poder de Deus, mas ignoram a dieta de Deus e a conduta de Deus. Sem a pureza de Levítico, o ministério se torna frágil diante das doenças e tentações. Pastor Mendes te ajuda a se podemos aprofundar mais neste trabalho agora. Para torná-lo um estudo lindo e educativo, sugiro focarmos em um destes pontos. 1. A ciência do jejum no Levítico. Cruzar as práticas bíblicas com os benefícios médicos da desintoxicação celular. 2. O código de santidade e a ética, como as leis de Levítico 19, amar o próximo, não explorar o trabalhador, combatem os pecados sociais de hoje.
3. O altar e a mente. Como os sacrifícios simbolizam a entrega de pensamentos e vícios modernos. Qual desses caminhos faz mais sentido para o início da nossa jornada de hoje? Ponto 2. Pastor Mendes vai focar na ética e no código de santidade, Levítico 19. É abrir uma caixa de ferramentas para consertar o caráter e a sociedade. Esse capítulo é considerado por muitos estudiosos como o coração de Levítico e a base para o ame o seu próximo como a si mesmo. Para um estudo profético e libertador, vamos analisar como esses mandamentos combatem os pecados modernos que destroem igrejas e famílias. 1. A santidade na mesa e no campo, justiça social. Levítico 19 para 9-10 diz que, ao colher, você não deve pegar as espigas que caírem, mas deixá-las para o pobre e o estrangeiro. Aplicação hoje. Isso combate o egoísmo econômico. Em um mundo de acúmulo desenfreado, a santidade econômica ensina que o nosso lucro deve ter uma margem para a generosidade. O erro dos irmãos: muitos prosperam, mas esquecem que a retenção do que pertence ao necessitado bloqueia a bênção profética sobre os negócios. 2. A santidade na comunicação, o veneno da língua. Levítico 7:16 da noite proíbe o mexerico e levantar falso testemunho contra a vida do próximo. Aplicação hoje: o mexerico, fofoca, é um câncer espiritual que divide congregações. No hebraico, o termo usado refere-se a um vendedor ambulante de notícias ruins. Visão libertadora. A santidade nos liberta da necessidade de validar nossa vida através da destruição da imagem alheia. Um ambiente santificado é um ambiente seguro. 3. A santidade no coração, contra o rancor. Levítico 7:17 da noite -18, asterisco, não guardes ódio no teu coração, não te vingarás, nem guardarás ira. O estudo profético: guardar rancor gera doenças psicossomáticas. A ciência hoje liga a falta de perdão ao aumento de cortisol e estresse crônico, que enfraquecem o sistema imunológico. Excelência espiritual. A oração só tem eficácia quando o coração está limpo. O erro que muitos cometem é tentar jejuar e orar com o coração cheio de mágoa. Levítico nos ensina que o sacrifício sem a purificação das emoções é apenas um ritual vazio. Tabela: o código de santidade versus desafios modernos. Mandamento de Levítico 19. Problema moderno: impacto da santidade. Respeitar pai e mãe, quebra da hierarquia familiar, estabilidade emocional e bênção geracional. Não roubar nem enganar, corrupção e jeitinho, autoridade moral e prosperidade limpa. Pagar o salário no dia, exploração do trabalhador, justiça social e paz na consciência. Barra vertical: não amaldiçoar o surdo, bullying e preconceito, proteção aos vulneráveis e inclusão. Pastor Mendes.